Olá, meus queridos, e voltamos com a nossa querida programação recheada de surpresas para vocês. E aí que você que ainda não entrou no nosso Instagram, @IntimeExpo, vai lá para dar continuidade na nossa programação. Convidamos a Leidiane Lima de Oliveira. Ela é consultora financeira e palestrante pelo Sebrae, trabalha há 10 anos com pequenas empresas, apoiando os empreendedores na administração de seus negócios e melhoria da gestão financeira. Possui MBA em Finanças Corporativa pela FGV, pós-graduação em Gestão Financeira pela Universidade Mackenzie e é especialista em Gestão de Negócios também pela FGV. Seja muito bem-vinda, Leidiane, que irá falar conosco hoje, sobre encontre o lucro do seu sex shop. Seja bem-vinda. Oi, bom dia, Lu. Bom dia, meninas. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho de finanças, bem na hora do almoço, né? Um tema dolorido, não quero causar congestão em ninguém. Como a Luana já me apresentou, minha formação, mas além da formação profissional, né? Eu também sou um ser humano, né? Uma pessoa que está aí todos os dias. Então, para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre a minha pessoa, o que eu gosto, além de finanças, eu gosto de outras coisas também, né? Eu sou uma pessoa aí que gosta de tomar um café, bater um papo, então se um dia a gente se encontrar por aí, assim que tudo isso passar e a gente puder, vamos tomar um café, vamos conversar sobre assuntos aleatórios. Sou uma pessoa aí aberta para ouvir, para aprender e para ensinar também, tá? Curto aí uma cozinha, uma confeitaria, nada muito profissional, né? Mas me arrisco a fazer uns docinhos aí para a gente comer, com um bolinho e tomando um café, tá? Bom, hoje eu vim falar aqui para vocês desse tema que dói, que é um tema financeiro, que não deveria doer, né? Mas a gente sabe que é o calcanhar de Aquiles de muita gente. E eu fui desafiada a trazer um pouquinho desse assunto aqui mais uma vez. No final, a Luana vai abrir para as perguntas, então fiquem à vontade, sem medo, sem receio. Estou super à disposição para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem, tá? O que a gente vai falar hoje? Vou falar um pouquinho aí de finanças, como lidar com esse assunto, quais são os medos que às vezes a gente tem, os erros que a gente comete na hora de fazer um gerenciamento financeiro, né? A confusão que a gente faz na hora do financeiro e depois não sabe onde foi parar o dinheiro. Onde é que foi parar seu dinheiro? Você trabalha, você vende, divulga, se esforça, se relaciona e não vê dinheiro. Isso é muito ruim, né? Dá uma sensação de que o negócio não está indo bem, e às vezes não é isso, às vezes é só uma questão mesmo de organização, de ajustar uns pontos. Então, vou falar aí desses erros principais que a gente comete nas finanças, quais são os ganhos que a gente tem na área financeira, na hora de fazer o controle. O controle não é para te engessar, o controle não é para te punir, nem para não te permitir fazer coisas. Pelo contrário, o controle ele serve justamente para te libertar, né? Para você enxergar o seu esforço e querer continuar a fazer mais. Vou dar umas dicas aí de como começar a fazer esses controles, como começar a colocar em prática e como é que a gente analisa, tá? O primeiro ponto que eu trago para vocês pensar, que eu sempre desafio meus clientes, a quem já me conhece, né, me conhece do Sebrae ou de algumas outras palestras que eu já tenho assistido minha, eu sempre falo assim, ó, sai da empresa agora e olha para você, né, para você pessoa física, porque às vezes a trava tá aí, da pessoa física, o trauma que você teve com dinheiro ao longo da sua vida, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa pegar, antes de falar de controle de qualquer coisa, é obter o conhecimento financeiro, é desmistificar tudo isso. Então, tem muita gente que tem o trauma lá da matemática, né? Lá da escola, lá da vida, lá do primário. Não é isso, gente. O financeiro de uma empresa é conta de mais e menos. Você vai somar e subtrair. Não é difícil, você sabe fazer soma e subtração, tenho certeza disso. Então, às vezes, a gente cria um monstro, um bicho de 7 cabeças que não existe. O controle financeiro de uma empresa, principalmente de uma pequena, ela está muito ligada à organização. Então, vamos desmistificar essa coisa de que é difícil, eu não consigo, eu não sei fazer, né? Vamos conhecer sobre o assunto, vocês estão aqui para isso. Quanto mais vocês ouvirem sobre esse assunto e conhecer, mais você vai desmistificando, tirando esse medo e vai se aproximando do financeiro,
tá? Então, não tenham medo de se arriscar, façam, experimentem, né? Não é isso que vocês propõem no negócio de vocês, muitas vezes para gente, cliente, ó, experimente, veja, vá aos poucos. O financeiro é a mesma lógica, tá? Vai conhecer sobre o assunto, vai aprender, vai entender onde é que está a dificuldade, começa a analisar aí a sua relação com o dinheiro ao longo da sua vida, como é que você conseguiu lidar com o dinheiro ao longo da sua história, desde a sua infância, né? Às vezes tem gente que lá na infância passou tanta dificuldade financeira que hoje, quando consegue ter esse recurso, não lida bem por isso, porque veio uma coisa lá do passado, aí hoje ficou descompensado. Então, talvez é uma questão pessoal mesmo, de rever, de deixar aquilo para trás, de se libertar de algumas crenças que você construiu ao longo da sua vida. Outras pessoas, às vezes, vieram de famílias aí, onde o financeiro era sempre uma dor, uma dificuldade, você aprendeu com seus pais, familiares ou pessoas próximas, né, referências, a fazer de determinada forma, e você vai saindo copiando esse comportamento também para o financeiro. A gente leva isso para tudo na vida, né, e também reflete no financeiro. Então, você sai copiando a forma que você foi ensinado, e tem outros jeitos de fazer, então se arrisque. Eu sempre desafio, olhe para você, faça um histórico da sua vida. Como é que foi lidar com o dinheiro ao longo da sua vida? Como é que a sua família, seus entes próximos, as pessoas que são referências para você, como é que elas lidavam com esse dinheiro? E daí isso pode estar refletindo hoje na sua vida, em não fazer ou fazer em excesso também, que é um problema, né? A grande maioria não cuida do financeiro, mas a gente também tem aquele outro ponto daquelas pessoas que cuidam demais e são extremamente caxias, ou extremamente, assim, não dá um passo sem tentar controlar tudo. Também não é saudável para uma empresa, porque às vezes em empresas, em alguns momentos, a gente precisa correr alguns riscos calculados. Então, olha para isso, porque conhecer a sua história e enxergar como você lida com o dinheiro pode te ajudar a superar esses pontos aí que para sua empresa é tão importante, né? E outra coisa que a gente traz é lembrar sempre que tem os momentos ensináveis, né? A gente sempre tem aquele momento em que estamos mais abertos para aprender algo novo. E isso funciona também com o financeiro. Muitas vezes o empresário ainda não criou a maturidade suficiente para aquele assunto, para aquele aprendizado, mesmo ele sendo tão importante e relevante, mesmo vocês sabendo da importância e da relevância. Então, se você estiver nesse momento aberto para esse assunto, se você estiver nesse momento ensinável do tipo, é agora, né? Sabe aquela coisa, é agora ou nunca, ou vai ou racha? Pega para fazer, não tenha medo, mesmo que você erre, mesmo que você tropece, é normal, ninguém nasce sabendo, a gente aprende fazendo e se joga, vai aprender, vai fazer, vai errar, vai fazer de novo e assim é o processo, né? Assim a gente vai melhorando toda essa gestão aí dentro do seu negócio, dentro do seu sexy shop. Então, pensa nesse momento, você tá no momento, agarra, né? Se você não tiver nesse momento, se ainda você tá naquela de, eu não sei muito, eu quero, mas não quero, sabe aquela coisa meio vai, não vai? Tenta refletir, tenta fazer a reflexão da sua história e da importância que isso pode trazer e dos benefícios que isso pode trazer para sua vida empresarial e também para sua vida pessoal, né? Para o seu negócio, para o seu sexy shop, mas também para sua vida pessoal, ok? Então, acho que são esses 3 mitos que a gente precisa começar derrubando. Não tenham medo nenhum de controle financeiro, não tenham medo de quem fala bonito, não tenham medo de quem usa termo técnico, isso fica para determinadas situações, no dia a dia, no cotidiano, gente, não é nada disso, vocês estão cansados de ver aí histórias, vocês devem ter histórias de pessoas próximas a vocês, pessoas que a gente já viu reportagem na televisão, enfim, uma série de pessoas que às vezes não têm conhecimento técnico sobre o assunto e conseguem lidar muito bem com o dinheiro. Então, não tenha medo de quem fala bonito, porque isso tem que ser, cada lugar é diferente. Então, para a sua empresa, para o seu gerenciamento financeiro, o básico é suficiente. Ninguém está falando aqui de uma empresa enorme, de uma empresa que importa, que exporta. A gente está falando de pequenos negócios, que é outra realidade. Eu costumo dizer assim, mais ou menos aquilo que a gente aprende às vezes com as vós, né? Com as avós. Quanto que você ganha, quanto que você gasta, sobrou, faltou. É mais ou menos essa linha que a gente tem que trabalhar. Então, não tenha medo. Não olhe para o financeiro como algo que vai te privar de liberdade,
Tem muita gente que fala assim para mim, eu não faço, sabe por quê? É chato pra caramba, eu não gosto, me tira toda a liberdade, parece que eu tô fechado numa caixa, aquilo parece que me sufoca. Não é isso. Não, tentem entender por que traz esse sentimento para vocês. Porque, na verdade, quando você faz o controle, quando você se organiza, ele serve para te dar liberdade, para que você consiga tomar as suas decisões, comprar mais mercadoria, baixar preço, ou pegar um dinheiro para você, ter um prolabore maior, um salário maior. Isso é liberdade, isso faz com que você viva de forma mais saudável. Então, olhe para isso como uma ferramenta que vai te ajudar a crescer, a dar novos passos, a ter mais conquistas, sejam elas quais forem, tá? Outra coisa que a gente precisa desmistificar é que essa ferramenta financeira, ela ajuda a gente a fazer planejamento, a se organizar. Você consegue tomar decisões mais calçadas, você não coloca a sua empresa e o seu negócio em risco, né? Ou você até coloca, mas em risco menor, a gente corre um risco calculado. Então, você consegue perceber lá na frente se uma decisão que você está tomando agora, ela vai te retornar ou não, você vai ter ganho ou não. Eu percebo muitas vezes em negócios como o de vocês, né, o ramo que vocês estão, o sexy shop, empresa pequena, isso é comum até para outros segmentos, que existe uma pressão externa muito forte com relação à parte financeira, a cobrança de resultado. Às vezes essa cobrança vem do marido, às vezes essa cobrança vem dos familiares, dos filhos, né, de pessoas que estão à sua volta, de amigos, e todo esse controle, ele vai servir para você refletir sobre o seu negócio e tomar as melhores decisões dentro de um planejamento. Se empodera disso. Isso existe em qualquer empresa. Então, a hora que você se empoderar dessa informação, no momento em que você for pressionada, seja lá por quem for, você vai ter argumento para dizer, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou escolhendo esse caminho, eu sei qual é o risco que eu estou correndo, porque todo negócio envolve risco. A gente só precisa medir esse risco para ver se ele é do tamanho das nossas pernas, né? Eu costumo dizer assim, risco é igual passo, cada um tem a perna de um tamanho, cada um vai dar um passo diferente. Risco é a mesma coisa, não é porque o fulano fez que eu tenho que fazer, não é porque a empresa X age assim que eu tenho que agir. A gente tem que aprender com os outros, isso sempre, mas sempre olhando para o nosso negócio, para o nosso cliente, o que a gente suporta aí de decisão. Então, esse controle vai te ajudar a ter esse planejamento e medir essa coisa de risco e retorno que a gente sempre trata na área financeira. Toda vez que você dá um passo a mais na sua empresa, você está correndo um risco, sim, mas você está calculando esse risco, o tamanho da sua perna, conforme eu falei, e avaliando se aquilo vai te dar um retorno, se aquele risco compensa esse retorno que você está almejando ter. Então, sem medo, sem loucura, sem crença limitante aí, quebra tudo isso, se joga, porque quem tem empresa tem muitos desafios e o financeiro é um ponto dentro todos esses desafios que vocês têm. Quais são os erros que a gente geralmente vê as pequenas empresas cometendo, né? Os sexy shops, o pessoal aí que tem negócios, que às vezes nem tem ponto comercial, né? Muitos de vocês trabalham vendendo em casa mesmo, home office que a gente fala, ou pela internet, alguns têm ponto comercial, depende aí do momento que você tá e do modelo da sua empresa. Mas independente do tamanho ou do modelo que você tá, os principais erros que a gente vê aí dentro dessa gestão. Daí eu queria que você olhasse para isso e percebesse também assim, faz uma autorreflexão. Eu erro nisso, eu acerto naquilo, eu tô nesse exemplo, olha, eu não tô nesse exemplo. Isso é importante, porque toda essa reflexão vai te dando cada vez mais conhecimento sobre o assunto, vai fazendo você refletir, e aí você vai mudando o seu hábito e o comportamento. O conhecimento é o passo número 1, mas só ele não vai resolver, porque transformar conhecimento em hábito é um passo bem grande. Então, a gente vai aos pouquinhos criando esse hábito. Quanto mais você refletir sobre esse assunto, quanto mais você pensar quais são suas fraquezas, aí, seus pontos fracos sobre esse assunto, mais você vai aprendendo a lidar com eles e aplicar, colocar tudo isso na prática. Né? Não adianta tentar ir para a prática de uma vez. Muitas vezes precisa dessa reflexão e desse assunto. E quais são os principais erros que a gente tem dentro dessa gestão financeira aí?
Primeiro é confundir o que é gasto seu com o que é gasto da empresa. É muito comum. O empresário tem essa mania. Ele joga tudo num bololô só. Ele compra produto, ele vende, ele vai lá, compra mercadoria, paga a conta pessoal, paga a conta da empresa, e ele não consegue, no final de um mês, saber o quanto de fato ganhou ou perdeu, o que ele gastou com ele, o que ele gastou com a empresa. Então, se você está nesse ponto, se você também comete esse erro tão comum, vamos começar a ajustar? Vamos começar a organizar isso? Leidiane, como é que eu organizo isso? Como é que eu começo a enxergar o que é meu e o que é da empresa? Comece fazendo anotações. O financeiro funciona de forma organizada. Então, comece anotando, marcando todos os seus gastos. Do mesmo jeito que você precisa acompanhar as suas vendas, o quanto você vendeu, o que você vendeu, para quem você vendeu, você precisa acompanhar os seus gastos. Do mesmo jeito, tá? E aí, vale aquela história. Como é que eu faço esse controle? Faço num caderno? Faço numa planilha? Uso um sistema? Não tem regra, gente. Não tem regra. Depende de cada empresa e de cada empresário. O que eu posso dizer é assim, ó. Se a sua empresa é pequena, é você sozinha trabalhando, você consegue fazer tranquilamente num caderno. Não tem problema nenhum. Se a sua empresa está um pouco maior, talvez você já tenha um ponto comercial ou até pessoas vendendo seus produtos, representando seus produtos, te ajudando a vender, ou muitos parceiros, onde você expõe seus itens aí de sexy shop para depois ver se o parceiro vendeu ou não vendeu e ele ganhar comissão, daí talvez o caderno já comece a ficar ineficiente. Não é que ele não vai funcionar, mas ele vai te dar muito trabalho. Sabe quando você fica assim no caderno? Vai, volta, vai, volta, vai, volta. É isso. Quando você chegar nesse momento, é hora de rever. Talvez a sua empresa precise ir para o momento 2, começar a fazer esse controle numa planilha de Excel, né? Por exemplo, porque a planilha, ela vai te agilizar, ela vai funcionar na mesma lógica que o caderno, só que ela vai te agilizar, ela vai somar, vai subtrair para você automaticamente, ela já vai estar numa organização onde você só vai lançando de acordo com as datas, então ela vai te facilitar, você vai ganhar tempo com a planilha. E se a sua empresa for um pouco maior, você precisa ter um sistema, né? Porque o sistema agiliza mais ainda que o Excel, te permite cometer menos erros. O que você precisa enxergar? Primeiro, qual momento você está? Se você nunca fez financeiro ou se o seu financeiro é sempre bagunçado, comece com o que é mais prático para você. Se você é uma pessoa que gosta de sistema, comece com o sistema. Tem alguns sistemas aí gratuitos, tem alguns sistemas que são... Até o Sebrae disponibiliza algumas ferramentas gratuitas, tem alguns sistemas que o custo é bem baixinho, vale a pena você ter. Mas se você não gosta de sistema, nunca fez financeiro, começa no caderno, é mais confortável para você. Não é assim que você orienta suas clientes quando você vai vender um produto? Você entende se ela já comprou um produto alguma vez, se ela já usou algum produto íntimo, algum produto de sexy shop, qual que é o momento dela, e aí você vai indicando os produtos de acordo com o momento da sua cliente. É a mesma coisa, você precisa estar confortável em fazer o financeiro. Se você não estiver confortável, você não vai conseguir fazer bem feito. E aí, nada adianta ter um mega sistema, nada adianta ter uma planilha, nada adianta ter nada, né? Precisa organizar tudo isso. Então, se o caderno funciona bem para a sua realidade, comece pelo caderno. Se uma planilha vai bem, começa pela planilha. Tem modelos prontos, né? Vocês podem baixar em 1 trilhão, em diversos sites. Eu também posso disponibilizar depois para quem quiser. Ou, se você quiser um sistema, vai pelo sistema, pelo aplicativo, se você é mais tecnológico ou não. Isso é o primeiro ponto, se respeitar. Respeitar o seu momento como empreendedor. O segundo ponto é analisar o tamanho da sua empresa. Lembra que eu falei? Se é uma empresa muito grande, começar pelo caderno, ficar fazendo controle em caderno, vai te demandar muito tempo e você deve ter várias outras coisas para resolver. Então, vale a pena otimizar através de uma outra ferramenta que te ajude, que melhore, tá? Mas olhe sempre primeiro para você e depois para o seu negócio. Vamos começar, tá? Sendo algo bem confortável para vocês. Outra coisa, que é um erro muito comum para o empresário, a desorganização dos controles. Então, geralmente, o empresário, ele não anota, né? Esse é um outro grande erro, não anotar as informações. Então, você tem lá um caderno, um sistema, uma planilha, e você não lança a informação. Não vai resolver. Da onde vão sair os números?
tem que sair da sua vida, né? Do seu dia a dia. Então, você precisa criar o hábito de anotar. Comece, marque tudo, não deixe escapar nada. Marca, lança lá na sua planilha, no seu caderno, faz esse controle. Tem gente que fala assim para mim, Leide, eu fico muito na rua e eu não consigo ficar anotando as coisas na rua. Eu dou algumas dicas e vocês podem trocar dicas entre vocês, porque eu tenho certeza que aqui cada um faz de um jeito e a gente pode aprender junto. Algumas dicas que eu já vi pessoas fazendo, eu mesmo faço e que funcionam bem. Tem gente que trabalha muito na rua com carro, né, fazendo entrega, visitando cliente. Daí essas pessoas costumam fazer o quê? Elas colocam no carro aquele espetinho de ferro e tudo que elas gastam, abasteci o carro, pega o ticketzinho, espeta lá. Fui ali, tomei um café, pega o ticketzinho, espeta lá. Que aí você não perde o papel, porque se você joga na bolsa, na carteira, né? A gente sabe como é que é bolsa de mulher, carteira. A gente vai se perdendo nas coisas, que a gente carrega tanta coisa. Então, você põe ali naquele papelzinho ou põe sempre dentro do mesmo compartimento da sua bolsa, a forma que for confortável para você. No final de uma semana, você vai pegar essas informações e vai lançar lá no seu caderninho ou na sua planilha ou no seu sistema. A informação não se perdeu. Outra forma de você fazer é anotar no celular, no aplicativo, se você gosta. Eu tenho uma prática que para mim funcionou super bem. Eu criei no WhatsApp um grupo comigo mesma. Você cria um grupo com alguém e tira a pessoa. Aí você fica sozinha. Olha que maravilha, né? E aí, nesse grupo do WhatsApp que eu tenho comigo mesmo, ele chama Eu Mesmo, Só Eu, tá? Que é para eu saber que sou eu lá mesmo. E eu mando tudo aquilo para mim por mensagem de áudio que eu não posso esquecer. Então, às vezes eu tô na rua, eu gasto com alguma coisa em dinheiro. Às vezes não dá para pedir o papel, às vezes é um lugar que nem dá papel, sei lá, você tomou um café na barraquinha da tia que tem uma barraquinha no meio da rua, você vai pedir papel para ela. Daí eu vou lá no meu grupo comigo mesma e anoto, ou mando uma mensagem de voz, tô andando e tô falando, olha, dia 16 de abril, R$5 de café. Pronto. Quando é o final da semana, eu puxo as minhas conversas e encontro tudo que eu tenho lá e vou anotando. Isso funciona, às vezes, para fazer coisa em supermercado, que eu esqueço do que eu tenho que comprar, eu faço a minha lista pelo WhatsApp. É uma mão na roda, gente. Então, assim, tem formas de fazer. Pode guardar o papelzinho na bolsa, no carro, pode mandar mensagem, pode trabalhar com aplicativo, faz o que para você é prático, tá? Mas anote, tenha tudo isso bem organizado. Outro grande erro é a gente não acreditar que o financeiro vai ajudar. Ele vai, pode acreditar, só que é uma construção. Você não consegue isso do dia para a noite. A gente vai fazendo, aprendendo, tropeçando, errando e melhorando. Tenha persistência. Lembra que persistência é uma característica de comportamento dos empreendedores, tá? A gente não nasce sabendo. Para mim é fácil, porque eu estudo isso ad eterno, né? Desde sempre, sempre gostei do assunto, me especializei, trabalho com isso o tempo todo. Então, para mim é muito prático, é óbvio. Mas para você que está começando, talvez não tenha toda essa prática. Tenha paciência com você, tenha respeito por você, acredite que você pode, que você vai conseguir. É uma questão de hábito. Mesmo que você não comece do 100%, se joga, inicia. Depois a gente vai corrigindo. O importante agora é criar o hábito e entender a importância que isso vai te ajudar. Portanto, tenha paciência e resiliência. Tenha bastante paciência com você. Às vezes a gente tem mais paciência com os outros do que com a gente mesmo, né? Mas tenha paciência com você e tenha resiliência. Saiba se adaptar aí aos problemas que aparecerem nesse campo e em outros, certo? Então, esses são os principais erros. E o que a gente ganha em fazendo esse controle financeiro? O que você vai ganhar a hora que você começar a se dispor a fazer isso? Primeiro, onde é que está seu dinheiro? Porque é sempre essa pergunta que me fazem. Lidiane, eu trabalho tanto, eu vendo tanto, mas assim, ó, eu não sei nunca onde está meu dinheiro. É desesperador. Eu sempre brinco, peraí, deixa eu ver se está aqui no meu cofre. Brincadeira, a gente não tem um cofre. Mas, ou seja, se perde. Você não sabe para onde foi. Às vezes você não sabe nem o quanto você vendeu. Às vezes eu pergunto para o empresário assim, ó, quanto que você vendeu de produto aí em janeiro? Não sei. E em fevereiro? Também não sei. Olha só, você está no meio de um oceano, debaixo de uma tempestade sem bússola, remando feito uma louca, se matando e está indo para onde? Você está à deriva, você não tem bússola, você vai remar, talvez você nunca chegue em lugar nenhum, você fique dando volta no oceano, até a sua energia acabar, a comida acabar, né, e sabe lá o que vai acontecer, ou você pode remar e nunca chegar em lugar algum que te interesse. Então,
Quando a gente está no barco, no meio do oceano, não tem que ter uma bússola para saber para onde você vai? Norte, sul, leste, oeste? O financeiro é a sua bússola. Não é para mostrar para você que você faz tudo errado. Não, não enxergue desse jeito. O financeiro é para dizer assim, ó, o que está sendo bem feito e o que precisa ser melhorado. Gente, isso é em qualquer empresa, pequena, média, grande, multinacional, é em todo lugar. Então, não se cobre, não enxergue assim, tudo eu estou fazendo errado. Não, enxergue assim, é uma empresa e ela tem pontos para melhorar. E eu vou melhorar. É um negócio, isso faz parte do mundo empresarial. Você acha que todo mundo acerta o tempo todo? Talvez você tenha essa cobrança sobre você, né? Pessoas te cobram nesse sentido. Isso aí não dá certo, isso aí só perde tempo. Não deixe essas frases te consumir. Faça, organize, gerencie a sua empresa, administre ela. E o financeiro é uma dessas partes. Porque quando alguém te disser isso, você vai ter... Mais do que responder para a pessoa, é para você. Você vai olhar para aquilo e falar, não, essa pessoa está errada. Ela está tendo uma visão errada da minha empresa. A minha empresa, ela tem sim falhas, mas eu sei onde estão essas falhas e eu estou corrigindo todas elas. E isso vai acontecer a vida toda, tá? Nunca vai chegar um momento que você vai cruzar os braços e dizer assim, pronto, não vou fazer mais nada agora. Gente, quem tem empresa é desafio constante. Eu costumo dizer assim, que é igual ter filho. Teve filho... Cada etapa do filho é um desafio diferente, não vai acabar nunca, né? Eu vejo a minha avó, meus tios, meus pais, eles têm lá na casa dos 60 anos. A preocupação da coitada da minha avó que tá com 90 não acabou ainda com os filhos. Claro, são preocupações diferentes do que quando eles eram crianças, mas existe. Empresa é a mesma coisa. Você sempre vai ter um desafio novo, o mercado vai mudar, por mais que você faça tudo certo, o mercado vai mudar, vai exigir que você mude, enfim. Então, bastante cuidado com isso, tá? Então, o ganho da gestão financeira é você saber onde está seu dinheiro, é você se sentir aliviada por isso, conseguir dormir à noite, porque está conseguindo tomar decisões e medir os riscos dessas decisões. E aí você consegue gerenciar melhor aí todo o seu negócio, tá? E investir mais. Se você quer crescer, você consegue crescer. Se você quiser ficar nesse tamanho, você fica nesse tamanho, aliviada, tem paz no coração. Por onde eu começo, então, esse controle financeiro, já que ele é tão importante? Primeira coisa que eu disse, organizando, escolhendo a ferramenta que vai ser apta para você, caderno, planilha, sistema, aplicativo, escolhe o que é bom para você e organize, organização. Crie categorias de gastos e de recebimentos. Então, por exemplo, você vai ter lá vendas, né? A parte de vendas lá no seu caderninho. Aí você vai ter venda em dinheiro, em crédito, em débito, Pix, todas as formas que você tem para receber dinheiro. Os gastos é a mesma coisa. Você vai ter uma linha no seu caderno, ou na sua planilha, ou no seu sistema, para um tipo de gasto. Então, você vai ter lá gasto com fornecedor A, gasto com fornecedor B, gasto com deslocamento, vale transporte, Uber, gasolina do seu carro. Toda vez que você sai para fazer compra para a empresa ou para entregar produto, são os gastos que você tem com a empresa. Gastos para marketing, precisa ter verba de marketing dentro de uma empresa. Você precisa investir em divulgação, senão o negócio não cresce, tá? Então, tem que investir. Não é assim que vocês brincam com as clientes também, né? Na venda de produtos? Precisa investir, precisa ter um tempo para você, precisa se cuidar, né? É a mesma coisa no financeiro. Se você não cuidar, se você não tiver um investimento ali para marketing, como é que você faz seu negócio prosperar? Você não está investindo na sua empresa, você não está cuidando dela. É como a gente não está se cuidando, né? Como é que você quer ter uma vida sexual saudável? Você não se cuida, você não olha para você, você nunca tem tempo para você, só cuida dos outros, você nunca se sente bem com o seu corpo, não é assim? Que vocês trabalham na área, é a mesma coisa com o financeiro. Então, tem que ter verba para marketing. Então, você vai ter uma linha para cada tipo de gasto. Fornecedor, marketing, telefonia e internet, que é um gasto de vocês. Eu sei que muita gente aqui trabalha em casa. Aí tem gente que fala assim, como é que eu vou dividir o aluguel da minha casa para minha empresa? Eu falo, gente, não complica a coisa, tá? Você tá na sua casa, não tem problema nenhum. Deixa os gastos de casa como casa. Não fica tentando, no ramo de vocês, não faz muito sentido fazer isso. Outros ramos, sim. Mas no segmento de vocês, não faz muito sentido falar assim, eu vou pegar 10% do meu aluguel e jogar como despesa no meu aluguel
aluguel de casa e jogar como despesa da empresa. Eu vou pegar 10% da minha conta de água e jogar como despesa da empresa. Você pode fazer isso? Pode. Tá errado? Não. Só que você vai ter mais trabalho, tá? E no final das contas, não vai fazer tanta diferença assim para o gerenciamento da sua empresa. Então, se você é mega detalhista e quer fazer, perfeito. Se você fala assim, não, então vamos facilitar a coisa, porque eu tenho muitas outras coisas para cuidar, porque a gente cuida do marketing, do financeiro, de comprar, de vender, de se atualizar, de família, de cozinhar, de filho, ainda mais com pandemia, todo mundo em casa, facilita, vamos para o prático. Gasto de casa, gasto de casa. O que é gasto de empresa na área de vocês, basicamente, que é importante para o negócio? Vocês têm aí o gasto com os fornecedores, né, os produtos que vocês compram. Vocês têm deslocamento, né, às vezes motoboy ou deslocamento de vocês, vale transporte, Uber ou gasolina de carro. Vocês têm custo de embalagem dos produtos, verba para marketing, o imposto da empresa. Então, se você é MEI, microempreendedor individual, você tem o valor do DAS. Se você é uma microempresa, você tem o imposto que o contador te manda todo mês. Quem tem contador é contador que tem. Quem paga sistema tem gasto de sistema. Então, para quem trabalha em casa, esses são os gastos principais de uma empresa. E telefone e internet, porque vocês gastam muito, porque precisa estar o tempo todo ali no WhatsApp com os clientes. Para quem trabalha em casa. Para quem tem um ponto comercial, a coisa já muda um pouquinho. Você tem o aluguel do espaço, você tem a água, a luz, o telefone daquele espaço. Então, para essas pessoas já está separado. Para quem trabalha em casa, basicamente, olha os gastos que você tem com a empresa e separa. Anota separado. E você tem o seu salário, os seus gastos pessoais. Então, toda vez que você usar dinheiro da empresa para pagar uma conta pessoal, você precisa anotar lá na linha gasto pessoal, Prolabore. Assim, você vai começar a enxergar o seu lucro no final do mês. Daí, você vai fazer as vendas que você teve, os gastos que você teve, quanto sobrou ou quanto faltou. A gente começou um gerenciamento financeiro. Tem muita informação que dá para extrair daí, milhares, gente, milhares. Mas vamos aos poucos. Não queira em 40 minutos de palestra dominar tudo da área financeira. Eu levei anos da minha vida e estou aprendendo ainda. E cada dia que passa eu aprendo uma lição nova, né? Cada cliente que eu atendo, eu aprendo uma coisa nova. Como é que você quer em 40 minutos sair fazendo tudo? Então, se você fizer isso, já estamos assim com boa parte da parte financeira legal. Anotando as vendas, faz esse fechamento semanal, não acumula, toda semana cuida do seu financeiro, uma vez por semana, 1 horinha, 2 horinhas por semana, soma tudo que você vendeu, anota, soma todos os gastos de acordo com as classificações e no final de um mês você faz um fechamento. Ponto. Temos aí uma gestão financeira. Qual que é a ferramenta que a gente usa geralmente para essa gestão financeira? O fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Ele tem as suas entradas, as suas saídas e o total de vendas do período. E mais o dinheiro que você tem guardado, se você tem, ou o dinheiro que você está devendo, se você deve. Isso aqui é um fluxo de caixa. Vou mostrar para vocês. Nossa, Leidiane, que coisa chata, eu não consigo nem saber o que é, não estou conseguindo nem enxergar o que é esse fluxo de caixa. Gente, você pode fazer isso no caderno, são as linhas do seu caderno, de acordo com as datas. Você pode fazer isso dia a dia ou semanal. No ramo de vocês dá para fazer uma semana tranquilamente. Se é uma empresa muito grande, tem que fazer todo dia, tá? Não dá para fazer uma vez por semana. Mas não deixe acumular. Porque se você deixar acumular essas informações, o que vai acontecer? Você vai se perder, você não vai lembrar. Quando você for fazer, você vai demorar horas para fazer, vai ficar cansada e vai virar uma bagunça. Então, eu digo sempre assim para os meus clientes, anote direitinho, não perca nenhuma informação, reserve uma vez por semana, um dia aí que é um pouco mais tranquilo na sua rotina, vê o dia da semana que é mais tranquilo, porque isso aqui é uma coisa que você precisa fazer com calma, né? Se tiver todo mundo te chamando, cliente falando, campainha tocando, cachorro latindo, você não vai ter concentração para fazer. Então, tenta ver um período aí que você consegue, dentro da sua rotina, que você consegue encaixar o financeiro. E faça. O que é esse monte de linha? Cada linha é um tipo de recebimento ou de gasto. Lembra que eu falei? Isso é de uma empresa, qualquer. A sua empresa vai ter
os gastos, as categorias, a gente chama isso de centro de custos. O centro de custos diferente. Então, você precisa primeiro sentar e desenhar aí esse processo. Você vai falar, você vai pegar o seu caderno e falar assim, ó, eu recebo de qual forma? Em dinheiro. Então, dinheiro vai ser uma forma de recebimento, vai ser uma linha aí do seu caderno, ou da sua planilha, ou do seu sistema. Crédito, cartão de crédito, débito, Pix, fiado. Se você vende fiado, você vai ter uma linha com fiado. Cuidado com fiado. Por quê? Eu sempre falo isso. Gente, fiado é um problema, tá? Não são todas as pessoas, aliás, é a grande minoria, que consegue não vender. Vender, todo mundo consegue vender fiado, mas que consegue depois receber. Então, não venda fiado, porque para você vender fiado, você precisa saber cobrar. Você precisa saber cobrar. Não é todo mundo que sabe fazer isso, tá? Você precisa saber cobrar, você precisa saber para quem você vende, né? E o saber cobrar envolve tanto ir lá e cobrar mesmo, porque tem muita gente que tem vergonha. Você foi e vendeu para sua prima fiada, ela não te pagou, falou que ia te pagar dia 10, hoje já é dia 16, ela nem satisfação deu. Então, você precisa lembrar essa pessoa que ela te deve. Só que você, ao mesmo tempo que precisa cobrar, não pode ser muito agressivo, porque se você for agressivo, você causa vários outros problemas, né? Do tipo, a pessoa fica com raiva de você e às vezes você não quer chegar nesse ponto. Ou às vezes a pessoa fica tão queimada que de raiva ela te vira a cara e não te paga. Pior, né? Você perdeu o dinheiro e o contato com a pessoa. Eu conheço algumas, pouquíssimas, raríssimas, mas bem raras mesmo, pessoas que conseguem vender fiado, receber e não ter problemas. Ou ter o mínimo possível. Eu não vou dizer que não tem nenhum problema, mas ter o mínimo possível. Mas isso não é para qualquer um. Então, na área financeira, a gente sempre diz assim, ó, melhor do que vender é receber. Não adianta vender e não receber. O prejuízo é maior, porque a pessoa levou o produto. Se você não vendeu, o produto está lá parado. Você comprou, mas ele está ali. Uma hora você vai vender para alguém. Ou alguma coisa você vai fazer com esse item. Você vai fazer promoção, você vai até usar, se for o caso. Mas ele está ali, tá? Então, bastante cuidado com isso, beleza? Então, cuidado. Mas se você vende fiado, você vai ter a linha aí do fiado. E cada linha dessa debaixo da planilha são os gastos. Lembra que eu falei? Você vai ter uma linha para gasto de fornecedor A, fornecedor B, fornecedor C. Assim o seu controle ele fica organizado. Senão você vai sair marcando tudo aleatoriamente no seu caderno e depois fica uma confusão para a gente separar. Se eu te perguntar assim, ó, quanto que você gastou com fornecedor A e com fornecedor B? Quanto você gastou com marketing esse mês? Você não vai conseguir saber. Então, se você organizar ele nesse modelinho, num modelinho parecido com isso, você enxerga a sua empresa. E no final de um mês, você mede se faltou ou se sobrou dinheiro. Não esqueça que tem uma linha aí para Prolabore, que são seus gastos pessoais, tá bom? Então, isso é um controle de fluxo de caixa, que pode ser feito em caderno, em planilha, enfim, da forma que você quiser, tá? Então, lance esses valores de acordo com as datas, respeite sempre as datas, né, no dia, na semana ou no mês. Lance de acordo com cada categoria de gasto, que são os tais do centro de custos, e vá atualizando o seu saldo, o seu controle toda semana, todo mês, ok? Então, isso aqui é um resumo de um fluxo de caixa. Tudo que você recebe no mês, tudo que você paga no mês, vai te dar um saldo final daquele mês. Vamos supor, esse mês eu recebi 5 mil e eu paguei 6 mil, faltou 1.000 negativo. Esses 1.000 negativo, eu vou lançar para o mês seguinte, porque ele vai ter que ser pago alguma hora, tá? Vamos supor que nesse mês eu recebi 5 e eu gastei 4. Sobrou 1.000. Se esses R$1.000 eu não gastei, né? Ele vai ficar lá na planilha, ele vai ficar na conta também. Você vai transferir ele para o mês seguinte, que é o saldo futuro que a gente fala. É a mesma lógica do extrato do banco, ok? Então, sem complicação, conta de mais e menos, faz o seu centro de custos, anote as informações de acordo com essas categorias, não deixe escapar nada, marca tudo. Aí você já começa a ter um controle bem bacana e aí depois, se precisar, a gente vai ajustando. Quais são alguns erros da área de vocês? Não vou dizer erros, alguns pontos que para o segmento de vocês precisam estar muito alerta e que influencia aí nesse resultado, nesse caixa de vocês. Primeiro, estoque. Muita mercadoria aí para ser vendida
faz com que você não tenha dinheiro nunca. Porque todo o dinheiro que você recebe e que deveria sobrar, você reinveste em produto. Então, vamos lá. Leidiane, eu não tenho que ter estoque? Sim, você precisa ter estoque, porque se você não tiver produto para vender, o cliente não compra, ok? Mas você precisa trabalhar com esse estoque, com esse produto parado na menor quantidade possível. E sempre com aqueles produtos, você vai ter mais aqueles produtos que giram. Tem alguns produtos que demora para vender. Então, não adianta você se empolgar na promoção do fornecedor e comprar um monte. Porque senão seu dinheiro vai ficar lá parado na mercadoria. Essa mercadoria pode vencer, porque tem validade. Não, às vezes não vence, mas a embalagem fica feia, vai empoeirando, vai amarelando. Tudo isso vai diminuindo o valor do seu produto, vai queimando a imagem da sua empresa. Então, não adianta ter em excesso. Tem que ter na medida certa. Então, você precisa conhecer o seu cliente, o seu mercado, para saber quais são aqueles produtos que vendem bastante, que você sempre tem que ter, e quais são aqueles que você precisa ter numa quantidade muito pequena. Não dá para ter tudo para todo mundo, gente. Então, cuidado, que às vezes o seu dinheiro está em produto. Então, olha seu estoque hoje, por favor, e veja quais são aqueles itens que estão muito tempo sem vender. Alavanque a venda desse produto fazendo promoções. Não é só diminuir preço, fazer promoção. É promover a venda daquele produto. Faz um kit e vende. Coloca ele em evidência, divulga, mostra os benefícios, coloca no status do WhatsApp, grava um vídeo falando sobre os benefícios. Enfim, crie alguma coisa dentro da área de marketing para desovar esses itens que estão parados há muito tempo. Então, isso é um erro, isso é um problema da área de vocês, né? Ter muita mercadoria em estoque ou ter aquelas mercadorias que não vendem. Inadimplência, no caso de quem vende fiado, é um problema. Então, não venda fiado se você não sabe cobrar. Se você sabe cobrar, controle isso. Cuidado com o prazo de venda que você dá para o seu cliente. Então, se o cliente parcela muito, isso vai fazer você ter pouco caixa, a não ser que você antecipe. Cuidado com essas taxas de antecipação que são cobradas. Toda vez que o cliente passa o cartão, vai ser descontado a taxa do cartão. E se você antecipa, vai ser descontada a taxa de antecipação. E as taxas de antecipação não são baratas. Então, seu lucro também pode estar indo nisso. Então, cuidado. Eu vou parcelar em 10 vezes. Precisa ver se sua empresa aguenta parcelar em 10 vezes, hein? Cuidado. Mas o Sexy Shop tal faz. Talvez ele tenha caixa para isso. Ou ele está quebrando e você não sabe também, né? Cuidado com os prejuízos, produto que estraga, produto que vai para o lixo, que perde validade, isso também está levando o seu dinheiro para o buraco. E se você tiver queda de venda, isso também vai impactar na sua empresa, por isso que o marketing tem que estar sempre em evidência. Então, olha para esse estoque, analise esse estoque, esse é um dos erros fundamentais, né? Dentro do segmento de vocês. Controlar os gastos, controlar as vendas, como eu falei, mas principalmente olhar para os produtos que você vende, conhecer bem o seu cliente para você ter aqueles produtos de giro, aqueles produtos que realmente são rentáveis para você. Não adianta querer ter tudo para todo mundo. Sempre vai ter aquele dito cujo que vai te pedir uma coisa que talvez você não tenha e você nunca vai vender. Daí você tem 2 caminhos. Ou você vai dizer para esse cliente com muito carinho que, olha, eu tenho tal produto que possa ser substituído e blá, 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 também funciona. Aí você vai tentar reverter a venda para um outro item. Se ele não quiser, você indica um colega, um parceiro que você sabe que vende. Ou você compra de alguém para não ganhar nada, só para manter aquele cliente para você. Você compra de alguém, vende pelo mesmo preço, um parceiro aí, porque você sabe que aquele cliente é importante você manter. Mas, às vezes, não vale a pena investir naquela linha de produto, porque só aquele ser humano quer, entendeu? Então, não tenta ter tudo para todo mundo, que não dá. Você tem seu público. E aí, uma outra coisa que me perguntam é o preço de venda. Leide, o preço de venda influencia no saldo, no lucro? Claro que influencia, gente. Mas o que eu posso adiantar para vocês sobre esse assunto, que é um assunto complexo, a gente teria que bater um papo só sobre isso, mas para acalentar o coraçãozinho de vocês, eu sempre digo assim, ó, na área de vocês, em Sexy Shop, o preço de mercado, então vamos supor que você trabalha com um preço médio de mercado aí, o preço de mercado permite você ter margem boa. Na área de vocês, dificilmente o preço é o problema, a não ser que você está vendendo muito barato. Mas, geralmente, vocês trabalham com produtos que vocês pagam, sei lá, R$3, R$5, e vocês conseguem vender por 20, 25. A margem é muito boa. Em quase
itens vocês conseguem pelo menos dobrar o custo. Sei lá, você pagou R$150 numa prótese, você consegue vender por 300. Então, o preço na área de vocês normalmente não é um problema, a não ser que você esteja dando muito desconto ou vendendo muito barato. Mas se você está acompanhando aí mais ou menos o que acontece no mercado, não é o maior dos seus problemas. Seu problema pode estar na desorganização financeira, de não conhecer os gastos, e o seu problema pode estar no estoque. Então, olha para isso, porque isso é o calcanhar de Aquiles. E aí, a gente pode ir depois tratando cada situação de cada empresa individualmente, tá bom? Então, conheça seus gastos, porque os gastos ajudam a gente a fazer essa precificação, que às vezes dói tanto em vocês. Mas eu já adianto, não costuma ser o maior problema do negócio de vocês, ok? Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês como recado. Eu sei que é muita informação, mas fiquem em paz, fiquem tranquilos, tá? A gente está aqui para ajudar, tem meu e-mail aí, pode me mandar e-mail, eu respondo tranquilo, pode nos procurar para um atendimento individual, que a gente está aqui para isso. Beijo! Show de bola, Leidiane, mas ainda não acabou. Temos perguntas, dúvidas e angústias, gritos escondidos pairando pelo ar. A Lamara Nóbrega perguntou assim, qual o momento ideal de se fazer um pequeno empréstimo, Leidiane? Vamos lá. Cuidado com empréstimos, tá? Porque tem juros embutido. Existem algumas linhas de crédito boas no mercado. Então, para o segmento de vocês, por exemplo, existe o Banco do Povo, que é um banco do governo do estado que tem taxas muito boas. O que é taxa boa? Uma taxa que você não vai encontrar em lugar nenhum, você só vai achar no Banco do Povo. Não estou fazendo propaganda deles não, tá, gente? Mas é porque é uma informação relevante para vocês. Você vai pagar uma taxa aí de 0,35 a 0,55 ao mês. 0,5% no máximo. Gente, isso é muito baixo, tá? Mas e aí, qual que é o momento certo? Primeiro, o momento certo de pegar um empréstimo é quando a gente está investindo, a gente está crescendo. Se eu estou pegando empréstimo para pagar conta, eu não estou resolvendo um problema. Eu estou postergando esse problema que vai voltar pior. Você só está ganhando tempo. Ah, eu tenho conta atrasada, vou pegar um empréstimo. Cuidado, talvez esse não seja o melhor caminho, tá? E se for, lembra de uma coisa, você está empurrando esse problema para frente, ele vai voltar mais forte. Então, você precisa tomar uma série de ações aqui, vender mais, melhorar a margem, controlar o financeiro, para que você se fortaleça para resolver ele lá na frente. Então, o melhor momento de empréstimo é empréstimo para investimento. Esse é o melhor empréstimo. Show de bola. A Aline Beluco pergunta, para fundo de reserva, qual a porcentagem ideal? Tá, Aline? Não tem uma regra, porque vai depender do planejamento que você tem para o seu sexy, tá? De repente você tá querendo abrir um ponto comercial e precisa fazer uma reserva muito maior do que uma pessoa que não tá disposta a abrir um ponto comercial, não tá afim. Então depende do que você quer. Mas via de regra, assim, só um parâmetro, se você conseguir guardar aí mais ou menos 20% do seu lucro, de 10% a 20% do seu lucro líquido, já é interessante. Você já tá ficando com uma reserva boa aí, tá? Ok. A Aline também perguntou qual a margem ideal para colocar no plano de meta de receitas, Leidiane. Margem ideal no produto, Aline, se você está me perguntando, deixa eu ver se eu entendi, tá? Talvez eu não tenha entendido sua pergunta. Meta ideal de margem para você colocar no produto para chegar numa venda, isso o mercado também ajuda a determinar, tá? Mas se você conseguir pelo menos dobrar seu custo, você já tem um bom indicador. Ah, eu compro por 5 e vendo por 10. Já começa a ser interessante. Mas não dá para tomar isso como regra, porque precificação envolve seus custos e o que o cliente está disposto a pagar, o que o mercado pratica. Se seu preço ficar muito fora disso, você também vai tomar prejuízo. Você tem indicações de programas e sistemas para fazer essa organização, Leidiane? Tem vários, depois me mande um e-mail para responder, eu não posso ficar fazendo propaganda de empresa aqui, tá? Mas eu tenho alguns que eu já vi vários clientes usando e que funcionam bem. Inclusive tem um gratuito do Sebrae, é um bem simples, então se sua empresa é simples, é um aplicativo tal, que você consegue usar, é gratuito, então esse eu posso falar que é da empresa que eu trabalho e é gratuito. Só que é bem simples. Mas existem outras ferramentas boas também, com custo muito baixo. Me manda um e-mail depois que eu te dou uma listinha, tá bom?
Tem muitas pessoas também que perguntaram e pediram pela planilha que você mencionou. Como é que elas fazem para ter acesso? Manda um e-mail para mim que eu respondo todo mundo. Show! A Janaína Ferreira, tenho algumas consultoras e o caderno não supre as minhas necessidades. Porém, não me acerto com o Excel. Qual sistema você indica? Também mande um e-mail, certo? Não... tem vários. E aí, para encerrar, a Ana Paula Ruiz, ela pergunta se você pode falar um pouquinho sobre preço de venda. Posso falar sim, tá? O preço de venda, gente, a gente sempre trabalha com duas vertentes, que é importante a gente conhecer. Primeiro são os custos, os gastos da sua empresa, e o segundo ponto é o mercado. Então, a gente fala que são os fatores internos e externos. O que são os fatores internos, que são os seus gastos? Para você fazer uma precificação, você vai precisar conhecer todas as despesas da empresa. Por isso que é importante ter o controle financeiro, que é o primeiro ponto. Senão, você vai ficar chutando o valor. Na precificação, a gente leva em consideração um cálculo matemático, onde a gente pega o custo do produto, o quanto você pagou no produto, né? Então, por exemplo, você tem lá um sabonete íntimo. Quanto você paga no sabonete íntimo? Se você coloca ele em alguma embalagem, então a gente soma esse valor no custo do produto. Então, eu paguei R$5 no sabonete, mais R$1 de embalagem, R$6. E a gente divide esse custo por uma coisa chamada markup. O que é markup? É a divisão das despesas fixas que você tem, água, luz, aluguel, telefone, internet, salário de funcionário, se você tiver salário de funcionário, prolabore. A gente inclui nessa conta o lucro, imposto e comissão. Então, existe um cálculo matemático para isso. O que eu sempre digo para os clientes é assim, como são muitas variáveis, às vezes o empresário não tem esse conhecimento todo da técnica financeira e também não precisa ter. Mas o que você precisa conhecer? Seus gastos. Então, se você tem uma boa seus gastos todos organizados, como eu indiquei aqui, a gente você consegue usar uma planilha, por exemplo, para precificar, ou você consegue pegar uma consultoria gratuita do Sebrae, em que a gente ajuda você a formar seu preço. Onde está o problema? Em as pessoas conhecerem os gastos. Às vezes eu vou ajudar o empresário a fazer precificação e ele não sabe quais são as despesas dele. Aí sai tudo torto, né? Então, os fatores internos dependem de você ter um bom fluxo de caixa, como eu mostrei aqui. Daí a gente faz o preço bonitinho. Agora, os fatores externos dependem da análise de mercado, porque quando a gente calcula o preço, vai sair lá um resultado baseado na sua realidade. A gente precisa olhar se o mercado, se o seu preço está ajustado ao mercado. Não tem jeito, o cliente ele vai te comparar, tá? Então, vamos supor que, na média, um produto é vendido a R$10 e no seu cálculo de preço saiu que tem que ser vendido a 15. Se você tentar vender a 15, provavelmente você não vai conseguir. Ou tem que ter um diferencial muito grande dentro desse negócio, ou você vai espantar o cliente. Daí, como é que a gente resolve? Vendo onde é que está o problema da sua empresa. Às vezes, os gastos estão muito altos. Às vezes, além das despesas estarem altas, às vezes a sua venda está muito baixa, seu volume de venda está muito baixo, que é outro calcanhar de Aquiles da área de vocês. Eu colocaria 2 pontos. Não é precificação na maioria dos casos. Na maioria dos casos é volume de vendas e estoque, tá? Mas, enfim, o cálculo de preço de venda aborda tudo isso. Todas as despesas fixas que são divididas entre os produtos que você vende, o lucro e comissão, eventualmente, que vocês pagam aí em impostos. Tem um cálculo para isso, é um pouquinho chatinho, complexo, mas então tem o controle financeiro que a gente te ajuda a fazer, tá? Muito obrigada, Leidiane. Foi extremamente esclarecedor. As pessoas que quiserem um atendimento com você, como elas podem proceder? Tem esse e-mail, pode ligar direto no Sebrae, eu passo o link das nossas agendas lá, vocês agendam, marcam, a gente está super disponível, né, dentro dessa parceria aí para atendê-los, tá bom? Show de bola. Agradecemos imensamente, então, a sua participação. Repetindo o e-mail da Leidiane, é leidiane.flo@sebraesp.com.br e vocês é só entrar em contato com ela. Ela resolve todas as suas questões. Seus problemas acabaram.
Olha, tivemos muitos elogios aqui, disseram que você é show, valeu pelas explicações, foi muito didático, meus parabéns. Obrigada, gente. Um beijo. Um Até beijo. mais. Tchau, tchau.